Graça e paz, povo de Deus. Eu tenho feito uma oração com certa frequência que me acompanha já há alguns anos. Mas agora eu resolvi intensificar essa oração. Porque todos nós enfrentamos lutas, batalhas espirituais, setas do inimigo, batalhas contra o pecado. E para que nós possamos vencer e prevalecer nessa batalha espiritual que temos que travar, é necessário nos revestir de toda a armadura de Deus. A palavra de Deus afirma isso. Para que para podermos resistir ao diabo e depois de ter vencido, permanecer firme. Mesmo depois da vitória, a atitude do guerreiro é manter a sua armadura ajustada e alinhada. Na verdade, nós podemos até ter certos riscos, arranhões em nossa armadura, e espero que tenhamos. Porque se não tivermos é porque não estamos lutando. Mas como fazer para que essa armadura fique bem ajustada e alinhada em nós? É lógico que nós sabemos quais são os elementos dessa armadura. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias da pregação do evangelho, a espada do Espírito. Uma armadura que nos prepara para a batalha, que fala de batalha. Então como alinhar? Por isso eu tenho intensificado essa oração mais ainda. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, que há 3 níveis de busca: o pedir, o buscar e o bater. Então nós precisamos intensificar nosso nível. Há coisas que pedir não basta, nós temos que buscar. Há coisas que buscar não basta, nós temos que insistir. Então, eu estou intensificando essa oração e convido você a fazer o mesmo. O primeiro pedido dessa oração é sabedoria. Sabedoria para discernir a voz de Deus. Há tantos ruídos externos e internos, há tanto barulho, há tantas vozes gritando ao nosso redor, que nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus no meio da confusão. Para discernir, nós precisamos de sabedoria. Quando é que Deus fala? Por que Deus fala? E como Deus fala? Então nós precisamos de sabedoria para discernir a voz de Deus no meio de tantos gritos. Os nossos próprios gritos interiores, os gritos do mundo ao nosso redor, das pessoas ao nosso redor e do próprio inimigo, Satanás. Precisamos discernir a vontade de Deus para poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Bom, depois de discernir a voz de Deus, de sabedoria para discernir, eu preciso ter coragem para colocar essa vontade em prática. Eu costumo dizer que nós sabemos muito mais do que fazemos, ou seja, nós sabemos muito mais da vontade de Deus do que nós colocamos em prática no nosso dia a dia. Eu acredito que 15 a 20% é o que nós estamos colocando em prática. Então precisamos elevar o nosso nível de obediência. Para que nós possamos obedecer a Deus, nós precisamos de coragem. Como eu costumo dizer, um corajoso é apenas um medroso que não desistiu. Sim, de vez em quando eu tenho certos receios, certos medos, mas medos que não me paralisam e nem podem me paralisar, eu tenho que avançar. Então eu preciso pedir a Deus que eu seja um homem corajoso, valoroso. E isso é muito importante. Por quê? Porque a obediência é essencial para que nós possamos participar do reino de Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então nós precisamos ser corajosos para colocar a vontade de Deus em prática. E à medida que nós colocamos a vontade de Deus em prática, à medida que nós nós obedecemos, nós nos aproximamos da luz. Ou seja, com a obediência nós nos distanciamos das trevas. Quanto mais quanto mais obediente um homem for, mais perto da luz ele está. Então a obediência nos leva a um outro nível, ao nível da santidade. Por isso, nós precisamos de santidade, que é o terceiro pedido. Santidade para 2 coisas. Primeiro, para ter autoridade. E segundo, para permanecer. A santidade nos dá autoridade no mundo espiritual. A santidade nos dá autoridade com as pessoas ao nosso redor. A santidade nos dá um livre acesso com o nosso Pai. Então a santidade é um elemento importante. Ele não somente nos dá autoridade, mas é essa santidade que nos faz permanecer na presença de Deus. Hebreus diz
que sem santidade é impossível ver a Deus. Então a santidade nos faz permanecer na vontade dele. Eu costumo dizer que o amor nos aproxima de Deus e a santidade nos faz permanecer lá. O amor tem a ver com o nosso relacionamento com ele e a santidade tem a ver com o nosso temor, a reverência. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos dê mais sabedoria para discernir a tua vontade, para ouvir bem a tua voz no meio de tantos ruídos, de tanta confusão, coragem para obedecer e santidade para permanecer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça caminhar na sua luz.